Olá você, tudo bem? A síndrome de Cri-du-Chat é uma deleção no cromossomo 5. A característica marcante desta síndrome é a má formação das cordas vocais, fazendo com que o indivíduo afetado tenha dificuldade na sua fala e o seu choro, quando criança, se parece muito com um miado de gato. Por isso que essa síndrome é conhecida como a síndrome do miado de gato. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, mutações cromossômicas estruturais, com você, vem comigo! Alterações cromossômicas estruturais. Vamos a elas. O que são alterações cromossômicas estruturais? São todas as alterações que ocorrem nos cromossomos e que envolvem a morfologia dos cromossomos. Altera a forma dos cromossomos, altera a estrutura dos cromossomos. Quais são as causas que levam a esses problemas? Exposição a radiações, tá? Vírus também podem ocasionar problemas deletéricos estruturais em cromossomos. Bactérias também podem ocasionar esse tipo de problema, mas principalmente esses erros acontecem quando a célula está fazendo o processo de divisão celular por meiose. Por quê? Porque nas divisões celulares, de um modo geral, existe uma fase da divisão em que os cromossomos estão em plena movimentação dentro da célula. Okay? E nessas movimentações eles tornam-se mais vulneráveis e podem haver certas lesões nos cromossomos relacionadas a esses movimentos. O mais comum é acontecer erros quando ocorre a troca de segmentos entre cromátides homólogas, processo muito comum, processo muito constante nas divisões celulares por meiose, tá? Chamado crossing over. O que é o crossing over? É a troca entre segmentos homólogos que ocorrem na meiose com a finalidade de produzir variabilidade genética. E nessas situações de crossing over, os cromossomos eles perdem pedaços que devem se soldar no seu homólogo correspondente. Mas às vezes ocorrem certos problemas, tá? Nesses processos de troca. As trocas não ocorrem devidamente como deveria, gerando então alterações cromossômicas a nível estruturais. Tá certo? Quais são os distúrbios que acontecem pelas alterações cromossômicas a nível estrutural? Você pode ter uma má formação fetal. Essa má formação fetal, dependendo da gravidade, pode levar o indivíduo a óbito. Retardamento mental, muito comum nas pessoas que trazem consigo problemas relacionadas a alterações cromossômicas estruturais, aborto espontâneo, ou mesmo você pode ter o indivíduo com a alteração e nenhum efeito expressivo, seja genotípico, seja fenotípico, ocorre nesse indivíduo, ok? E quais são os tipos básicos de alterações cromossômicas estruturais? Você tem a deleção, você tem também a duplicação. A deleção e a duplicação alteram o número de genes presentes no cromossomo. A deleção reduz o número de genes cromossomal e a duplicação aumenta o número de genes no cromossomo. As outras alterações são a inversão e a translocação. A inversão leva à formação de um segmento cromossômico que tem sequências gênicas invertidas. E na translocação, nada mais é do que a troca de segmentos entre cromátides não homólogas. O crossing over é comum, a permutação ela é comum na meiose, mas é caracterizada pela troca entre segmentos homólogos. Ah, professor Billy Paul, então quer dizer que eu posso ter uma troca entre cromossomos heterólogos? É possível, pode ocorrer. Mas quando isso acontece, não é uma situação normal. Isso leva a uma alteração cromossômica estrutural não prevista no processo de divisão celular, dentro da conformidade, dentro da normalidade. Vejamos então cada tipo de processo de alteração estrutural com maiores detalhes.
O primeiro deles que a gente vai analisar é a deficiência ou deleção, que é a perda de segmento do cromossomo, de algum segmento de alguma cromátide, que pode ser na região terminal da cromátide ou pode ser numa região intermediária da cromátide. Se ocorrer a perda, a deleção na região terminal, então você tem uma alteração cromossômica estrutural por deleção terminal. Se for no meio da cromátide, que o pedaço se desprendeu e se perdeu, então você tem aí a chamada deleção intersticial. Exemplo, eu tenho aqui um cromossomo com a seguinte sequência genética: Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezão, Fzão e Gzão. Está aqui o mesmo cromossomo, ok? Com a seguinte sequência: Azão, Bzão, Czão, Ezão, Fzão e Gzão. Quando você olha para o cromossomo alterado, então você percebe que a sequência referente ao gene Dzão, ele sumiu do segmento cromossômico. Então houve uma deleção, houve um descarte desse segmento e ele foi perdido, ok? O cromossomo perdeu então. Então, neste caso, você diz que houve uma deleção. E se você perguntar, professor, que tipo de deleção é essa? Perceba que é uma deleção intersticial, uma deleção intersticial que aconteceu aqui no meio do cromossomo, ok? Numa região intermediária do cromossomo e não numa região terminal. Ocorrendo numa região terminal, então você terá então uma deficiência terminal. A outra é a duplicação, é a repetição do segmento cromossômico. O segmento cromossômico ele é repetido. Perceba, eu tenho aqui o meu cromossomo padrão, com as sequências gênicas A, B, C, D, E, F, G, é o cromossomo na situação normal, e temos o cromossomo que sofreu alteração. Você percebe que ele está com a sequência gênica Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezão, Fzão, Gzão, e abaixo, na região terminal, repete-se então a sequência FG. Então você percebe então que ele está com a sequência FG duplicada. Chama-se então duplicação. A duplicação não gera efeitos aberrantes, né, a nível fenotípico no indivíduo resultante disso. Por quê? Porque a sequência genética ela continua lá. O cromossomo continua completo com a sua carga gênica padrão. Apenas houve um acréscimo de um ou outro gene na cromátide onde sofreu a alteração, onde sofreu o processo de duplicação, mas o gene continua lá. O máximo que pode acontecer é a potencialização do fenótipo resultante. Tá? E vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o indivíduo ele tem um olho de tamanho pequeno na genética padrão normal. É só um exemplo hipotético para você entender. Tem um olho pequeno e nasceu com um olho maior, um pouco maior. Entendido? Apenas pelo quê? Pela intensificação do caráter fenotípico. A outra situação é a inversão. O segmento ele é invertido, segmento invertido, tá? O que acontece então? Eu tenho o cromossomo padrão, Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezão, Fzão, Gzão, e quando você olha para o outro cromossomo alterado, você tem a sequência Azão, Bzão, Dzão, Czão, Ezão, Fzão, Gzão. Você percebe que a sequência CD foi alterada, foi invertida, ela sofreu um giro de 180 graus e a sequência ficou DC. Tá? Isso chama-se inversão. Detalhes sobre a inversão. Ela pode ser paracêntrica, ela pode ser pericêntrica. Se o genes invertido, tá, no local onde houve a inversão, o centrômero não estava nesse local, então não houve o envolvimento do centrômero, então você diz que a alteração foi paracêntrica. Mas se houve, tá, se o centrômero estava na região, aí eu tinha um gene em cima, um gene embaixo, e rotacionou e o centrômero estava junto aí, tá? É a constricção primária do cromossomo que une as suas cromátides. Se ela estiver envolvida na inversão, então você diz que a inversão ela é pericêntrica. Entendido? O outro processo é a translocação. Na translocação, você tem a troca entre segmento cromossômico heterólogo. Segmentos cromossômicos heterólogos trocam, fazem permutação, como se fosse o crossing over tradicional. E aí, olha só, eu tenho aqui um par de cromossomos. Ó.
um par de cromossomos onde eu tenho o cromossomo Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezão, Fzão, Gzão, tá? E eu tenho outro cromossomo Hzão, Tzão, Lzão e Mzão, cromossomo HTLM. Esses cromossomos não são homólogos entre si, eles têm constituição genética diferente. Aí você diz, professor, como é que eu sei, assim, olhando um cariótipo, porque eu não vejo o gene, como é que eu sei que trata-se de cromossomos diferentes? Ora, perceba que o tamanho dos cromossomos difere e a posição do centrômero também pode diferir. Aqui nos nossos esquemas eu coloquei a posição do centrômero tudo no mesmo lugar, mas nem sempre é assim. Eu posso ter cromossomo acrocêntrico, metacêntrico, submetacêntrico, telocêntrico, dependendo da posição do centrômero. Tá? Posição de centrômero é uma outra aula que a gente tem quando estudamos cromossomos em si. Ok? Mas aqui, na translocação, o que é que acontece? Perceba que o nosso cromossomo mutante, o cromossomo ABCDEFG, ele está com a sequência ABCDELM. Ok? De onde vem esses genes LM? Vem daqui, do nosso outro cromossomo, do cromossomo HTLM. Da mesma forma, perceba que o cromossomo HTLM, ele pegou então a sequência FG do cromossomo ABCDEFG. Então perceba que aqui eu tenho uma alteração. Houve o quê? Houve um cross, digamos assim. Houve uma permuta, houve uma troca entre segmentos cromossômicos, mas entre cromossomos heterólogos, entre cromossomos de constituições genéticas diferentes, que não é o padrão num processo normal de troca de segmentos, como acontece no cross. Tá? Então você tem. Vale salientar, tá, que esse tipo de translocação aqui, ok? Beleza? É a translocação chamada de recíproca. Professor, o que é que quer dizer isso? Quando eu tenho cromossomos heterólogos que trocam segmentos iguais entre si. Então chama-se translocação recíproca. Tá? Mas vamos falar um pouco mais sobre isso. Algumas considerações importantes sobre as alterações cromossômicas estruturais. Vamos a elas? Considerações importantes. Primeira situação é sobre a deleção. Grave deleção. A maioria dos problemas anômalos, tá, que envolvem cromossomos, alterações cromossômicas estruturais, a maior parte dos exemplos que temos e de casos que temos envolve a deleção. Por quê? Porque ela é muito comum no processo de meiose. Cromossomos perdem pedaços, ou melhor, soltam pedaços o tempo todo, ok, na meiose, para fazer o processo de crose. Alguns desses pedaços terminam se soldando a cromossomos onde não deveriam se soldar. Tá? E aí o cromossomo lá perdeu um pedaço dele, não houve uma troca como deveria, então o que é que você tem como resultado disso? Você tem uma deleção, muito comum na meiose. Quais são os casos? O caso mais clássico, que mais cai em provas, é a situação da síndrome de Cri-du-Chat. A síndrome de Cri-du-Chat é uma deleção no braço curto do cromossomo 5. 5P significa o quê? 5 é o cromossomo e P é para indicar para você que a alteração aconteceu no braço curto do cromossomo. Beleza? Aqui nós temos o exemplo clássico da síndrome de Cri-du-Chat. Você vê um indivíduo aqui com essa síndrome. Qual é a sintomatologia clássica que ele tem? Microcefalia, apresenta um certo grau de estrabismo, retardo mental. Característica marcante da síndrome de Cri-du-Chat é o choro característico, semelhante a um miado de gato, devido à má formação de suas cordas vocais. Hipotrofia muscular, os olhos eles são espaçados, porque a ponte nasal, perceba, ela é baixa. Ponte nasal baixa alarga essa região superior do nariz, consequentemente afasta os olhos, tá? E dificuldade para aprender a falar, exatamente, né? Ele tem má formação das cordas vocais, então a fala, a articulação da fala torna-se um pouco complexa para o indivíduo com a síndrome de Cri-du-Chat, ok? A outra situação, tá, é a chamada síndrome de Wolff-Rishon. Wolff-Rishon, que é a deleção do braço curto, uma deleção no braço curto do cromossomo
4. Então você tem aqui, olha lá, a pessoa, né? Ela tem uma expressão facial que não é comum, que não é muito normal, dá para você perceber. Você olha para o rosto da menina e verifica que a expressão dela é uma expressão muito diferente de uma expressão de um rosto normal. É o que se chama de transtorno crânio-facial típico. Deficiência de crescimento pré e pós-natal, atraso mental, atraso no desenvolvimento psicomotor grave, é o indivíduo que é tendencioso a ter convulsões, e hipotonia, baixo tônus muscular, força bastante reduzida. Esses são os sintomas clássicos do indivíduo com a síndrome de Wolff-Rachel, tá? Que é uma deleção do braço curto no cromossomo 4. Outro exemplo, nós temos a síndrome de Prader-Willi, tá? Que é uma deleção no braço longo do cromossomo 15. A notação 15q refere-se ao braço longo do cromossomo. Então você tem uma deleção, uma perda de um pedaço, tá? Do cromossomo 15 no seu braço longo, que leva à síndrome de Prader-Willi. Aqui nós temos o indivíduo com Prader-Willi. Dois sintomas clássicos da síndrome: o indivíduo tem um certo estrabismo acentuado nos olhos e ele é um indivíduo propenso a desenvolver obesidade mórbida. Por quê? Porque essa síndrome, tá, ela acarreta um certo distúrbio no hipotálamo do indivíduo e ele perde muito o controle da saciedade e o controle da fome. Tá? Isso é feito pelo hipotálamo. Então ele tem compulsão alimentar, chama-se hiperfagia. O tempo todo ele quer comer, 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 comer sem parar. Fraco tônus muscular, hipotonia, dificuldade no aprendizado e fala, está escrito aqui errado a grafia, mas tudo bem, instabilidade emocional nas relações sociais, olhos amendoados e estrabismo. E o estrabismo que você vê que é acentuado, síndrome de Prader-Willi, tá? Deleção do braço longo do cromossomo 15. A outra síndrome é a síndrome de Angelman. Deleção no braço longo, também do cromossomo 15, entendido? Tá? Você tem uma outra deleção numa outra área do cromossomo que leva à síndrome de Angelman. É isso aqui, ó. Tá? Síndrome de Angelman tem uma sintomatologia clássica dele que é interessante. Riso fácil. É um indivíduo que ri por qualquer coisa. Dificuldade em sua expressão oral. Atraso ao engatinhar, sentar e andar. É comum ataques epiléticos, andar desequilibrado. Traços faciais característicos, boca grande, bochechas acentuadas, tendência a deixar a língua entre os dentes, é a chamada língua protusa, um pouco para fora da boca. Também apresenta estrabismo e tem um certo desvio de sua coluna vertebral, é o caso da síndrome de Angelman. Todas essas 4 síndromes aqui são as síndromes provocadas por deleção, que é a alteração cromossômica estrutural mais grave de todas que a gente estuda. Tá? Então lembre-se disso, deleção é uma das alterações mais importantes. Observação IPC, a deleção pode levar à letalidade do paciente. Exemplo, se você tiver uma deleção no cromossomo X, o cromossomo X, que é o cromossomo sexual, comum a ambos os sexos, indivíduo de sexo masculino tem, as mulheres também têm. Esse cromossomo X é o cromossomo que detém, é o cromossomo que contém os genes da embriogênese. Então, se você tiver uma deleção do cromossomo X, dependendo de onde ocorreu a deleção, pode ser eliminado desse cromossomo genes importantes do desenvolvimento embrionário, de tal forma que esse desenvolvimento ficará comprometido, o que levará à inviabilidade do embrião e, consequentemente, seu óbito, a letalidade desse indivíduo. Ok? A outra que a gente vai analisar é a translocação. Deleção, translocação. Tipos de translocação. A recíproca, que é aquela que nós mostramos no nosso esquema. A troca é igual, ocorre a troca de segmentos iguais entre cromossomos não homólogos, né? Cromossomos chamados de heterólogos. Então eu tenho uma translocação
recíproca. E a outra situação é a translocação robertsoniana. É a que mais cai em prova. Por quê? Pelo seguinte. Primeira coisa sobre a translocação robertsoniana. Envolve cromossomos acrocêntricos. Aqueles cromossomos cujo centrômero ele fica próximo da extremidade do cromossomo. Centrômeros na região central do cromossomo caracterizam os cromossomos metacêntricos. Se o centrômero está próximo da região central, submetacêntrico. Se está próximo da extremidade da cromátide, acrocêntrico. E se está na extremidade da cromátide, telocêntrico. Então, cromossomos que são acrocêntricos, no cariótipo humano, cromossomos que têm braço curto e braço longo, correspondem aos cromossomos 13, 14, 15, 21 e 22, podem sofrer alteração estrutural do tipo translocação. A translocação mais comum, a translocação mais importante que você não deve esquecer é a síndrome de Down por anomalia cromossômica estrutural. Envolve 5% dos casos de síndrome de Down e envolve também o cromossomo acrocêntrico 21 e o cromossomo acrocêntrico 14. Esses cromossomos aí, eles sofrem uma translocação, tá? Que envolve os braços curtos e braços longos do cromossomo. Famílias onde há frequência de indivíduos com Down geralmente é devido à translocação robertsoniana. Na verdade, eles perdem os braços curtos e aí o cromossomo 21 se funde ao cromossomo 14, entendido? Formando um cromossomo só. Isso caracteriza a translocação robertsoniana, ok? Então eu posso ter síndrome de Down por trissomia do par 21, que é uma alteração cromossômica numérica. Eu posso ter síndrome de Down por translocação entre os cromossomos 14 e 21, translocação robertsoniana, ok? Observações importantes para você que é um aluno mais aprofundado, tá? Você que é um aluno que busca aquele o que a mais. Então nós temos aqui, ó, duplicação e inversão. A duplicação não gera efeito deletérico, ok? Você apenas tem a duplicação de uma sequência de genes, o que vai apenas potencializar o fenótipo, mas isso não é algo grave no indivíduo resultante, ok? A inversão também não gera efeito fenotípico anormal, os genes foram invertidos, mas eles continuam lá, tá? Há translocações, não. Translocações e deleções são as causas mais graves, principalmente a deleção. A translocação também pode levar ao câncer e também pode levar à formação de indivíduos com infertilidade, dificuldade de produzir gametas. E outra coisa importante para a gente fechar esse nosso estudo de mutações cromossômicas estruturais. Olha só, eu tenho aqui um par de cromossomos homólogos, tá? É mesmo par de cromossomos, cromossomos no caso aqui acrocêntricos, braços curtos, braços longos. Você ainda observa aqui a zona SAT nesses cromossomos aqui, entendido? Então tá aí o par de cromossomos homólogos, mesma constituição gênica. Aí você teve uma mutação que envolveu essa região aqui de um dos cromossomos, mas não envolveu o outro cromossomo. Então digamos que eu tive aqui uma deleção nessa cromátide aqui do cromossomo homólogo duplicado na divisão celular. Nesse caso, envolveu um, não envolveu o outro, então você tem aí uma mutação, tá, do tipo heterozigótica, é uma deleção heterozigótica. Se envolver os dois homólogos, então eu tenho a chamada mutação homozigótica. Entendido? Essas são as informações importantes para que você tenha um bom estudo, um bom material, um bom conteúdo sobre as mutações, tá, estruturais. Se ainda não assistiu a aula das mutações numéricas, assista e você terá o conteúdo completo. Não esqueça de ir na descrição do vídeo, baixar o seu Biomap e baixar o seu Bioese com gabarito para que você possa exercitar o seu conteúdo. Até a próxima aula. Tchau!